Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Graças a Deus estamos aqui. Vamos começar o nosso culto ao Senhor. E voltamos no modelo online por um tempo, só para preservar a vida dos nossos irmãos. E acreditamos que é uma atitude, né, de cautela. Então, eu sei que faz falta estar aqui presente. Na verdade, é necessário estarmos juntos em comunhão. Mas é só um tempo. É só um tempo. E antes de nós começarmos a adorar ao Senhor, eu queria que você refletisse nisso. Esse tempo que você está em casa, esse tempo que você não está aqui, que você não tem esse compromisso físico, né, vamos dizer assim. Você está sozinho aí na sua casa, com sua família. Esse momento ele é muito importante. Porque muitas vezes você não consegue fazer a sua casa a sua igreja. Muitos têm essa dificuldade e a gente entende isso. Muitos não conseguem entender que a sua casa é a sua igreja. Então esse tempo também pode promover isso. Não vamos somente olhar o lado negativo, mas eu queria que você entendesse isso. A sua casa é a sua igreja. Então eu queria te convidar a adorar o Senhor aí onde você está. A colocar o Senhor entronizado na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos. Amém? Esse momento é um momento que você oferece ao Senhor. É que você dá ao Senhor a sua gratidão, a sua vida. É onde você se entrega, onde você se move na direção de Deus. Então eu queria te convidar a fazer isso. Se você precisa pedir perdão, se você ficou magoado com alguém e precisa liberar perdão, faça isso agora. Faça isso antes de você entregar o seu louvor e a sua adoração. Abre seu coração diante do Senhor. Se prostre diante dele. Se renda a ele. E vamos adorá-lo com um coração puro, com um coração reto, com um coração sincero diante de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faça isso aí na sua casa, faça isso. Valor
tudo pagou. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Diga isso! Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Esse é o ousado amor. Esse amor que nos atraiu. Esse amor que nos atraiu e nos atrai a cada manhã, a cada novo dia. É o ousado amor demonstrado naquela cruz. Está consumado. Não precisa mais ser feito nada. Ele já fez tudo. Aleluia. Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Naquela cruz. Ele fez tudo. Está consumado. Está consumado. Pense nisso. Está consumado.
está feita. Está religado o que foi quebrado. Ei! Está religado. Ei! Pense nisso. Aleluias. Está religado. O caminho está feito. A ponte já foi criada. Aleluias. Continue, continue, continue buscando a Ele. Vamos adorá-lo. Ele vai vir. Ele venha sobre nós nesse dia. Ele venha sobre nós. Venha sobre a sua casa, sobre a sua família. Não há outro amigo, nenhum outro amigo como o Senhor. Nem outro irmão, nenhum outro irmão como tu. Não há outro amor, nenhum outro amor como tu, Senhor. Nem outra fonte, doce fonte como tu. Desde o começo. Não há outro amigo, nenhum outro amigo como tu, Senhor. Nem outro irmão, nenhum outro irmão como tu. Não há outro amor, nenhum outro amor como tu, Senhor. Nem outra fonte, doce fonte como tu. Até quando ficarei satisfeito? Eu preciso mais de ti, pois em Sião nasci, o amor nascido em mim, ama por ti, preciso de ti. Se eu sou curado com o toque do teu manto, Senhor, então quanto mais teu amor
ti, Jesus. A ti, Jesus. A ti, Jesus. Tu és o único, o que era, que és e que há de vir. Tu és o desejado das nações, o desejado das nações. Tu és, Jesus, o único que pode saciar a sede, matar a fome, encher os nossos corações, suprir todas as nossas faltas. Tu és o pão da vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos. Amém. Olá pessoal, boa noite. Estamos começando novamente os nossos cultos online, né? Sabemos que o decreto municipal ainda está autorizando os cultos, né, com 40% da capacidade, mas nós, por sabedoria, com oração e orientação de algumas pessoas, decidimos, né, nesse culto hoje, do dia 6, que é a nossa primeira ceia de domingo, e no dia 13 nós estaremos online, né, devido à situação que está ocorrendo. Decidimos então estarmos online. Então hoje eu queria que você estivesse participando conosco. Você que é membro da família Sede e Fome, você que está nos assistindo de algum lugar, eu queria que você fosse hoje edificado dessa forma tão extraordinária que Deus nos deu, que é a transmissão online, né? A gente crê que Deus ele está presente, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então Ele conhece o meu coração, o seu, Ele tem todo o poder aqui neste lugar, agora nesse templo, com essa equipe que nos ajuda, e também tem poder aonde você está. E Ele está presente aqui, e Ele está presente também aonde você está. Por isso Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Esse é o Deus que nós servimos. Então, e hoje Ele deu a sabedoria aos homens para que nós pudéssemos, nesse momento tão difícil, congregar, mesmo que à distância, mas ouvir uma palavra, sermos edificados na fé. Eu queria só dizer algo para você que me ouve, você que congrega, você que é um cristão há mais tempo, sobre a história da igreja, sobre por que essas coisas acontecem, para que você entendesse a soberania e a boa vontade do Altíssimo e do Eterno. Não sei se você acompanha a história da igreja, da perseguição da igreja, mas nós sabemos que em alguns países do mundo a igreja ela é perseguida. Então não pode haver os cultos públicos, não podem haver os cultos nos templos como nós temos aqui. Então as pessoas se reúnem nas suas casas, as pessoas cultuam a Deus nas suas casas. E eu quero crer que o meu bom Deus, como ele diz lá em 1 Tessalonicenses, em tudo dai graças, e dizer, Deus, obrigado por esse momento tão difícil que estamos vivendo, porque a igreja ocidental, não sei se você percebe, que essa luta, né, nos Estados Unidos, Índia, Brasil, países onde a cultura do templo é muito forte, estamos sofrendo um pouco mais com a pandemia. Isso tem nos forçado, mesmo de uma forma de Deus nos educar, nos ensinar a praticarmos a fé nas nossas casas, a sermos os cristãos normais, orarmos em casa, lermos a Bíblia em casa, fazer da nossa casa uma igreja. E eu quero desafiar você hoje aí na sua casa, a fazer da sua casa o lugar onde Deus mora, onde Deus habita, na sua vida. Então comece a preparar já o seu pão, o seu suco, para juntos cearmos, porque muito em breve eu creio que isso é bíblico, né? Teremos dificuldade talvez em cultuarmos em templos assim, nas igrejas como os temos. Isso é cultural, isso é histórico, mas a Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. Eu queria começar esse culto hoje falando com você um pouco sobre isso. Muitos de nós, quando ouvimos notícias sobre pandemia, a chegada do anticristo, essas notícias, as más notícias, muitos cristãos se assustam. E às vezes eu converso com algumas pessoas de mais perto e digo, mas isso está escrito, isso não poderia ser diferente. Eu queria compartilhar algo com você sobre como nós cristãos devemos nos comportar com essas situações, com essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Talvez você está hoje como eu, com certeza, ser humano, assustado, preocupado. Muitas notícias nos assustam, mas eu tenho uma palavra para mim e para você, que vai nos edificar e vai nos tornar ainda mais fortes na fé. Queria que você abrisse comigo o livro de 1 João, no capítulo 5, para a gente iniciar, lá no verso, a fé que vence o mundo, lá no versículo 5, pode ser do 1, vamos ler o 1 até o verso 4. Diz assim, você pode me acompanhar. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou também, ama o que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus,
quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, né? Então aqui mais uma vez dizendo que servir a Deus, seguir os seus mandamentos não é pesado, não é algo que traz jugo, né? Ele diz que o jugo e o fardo dele é leve, é suave. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então todo mundo que é nascido de Deus vence o mundo. Por mais que o mundo vá de mal a pior, todo mundo que nasceu de Deus, nasceu em Cristo, ele vence o mundo. Então essa é a palavra, lembra, grava isso. Todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Grava isso na sua cabeça. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então você que está em casa, você compartilha comigo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pastor, como vamos vencer tudo isso que está acontecendo? Como vamos sair dessa situação vitoriosa? Através da nossa fé. Fé em quem? Fé no Filho de Deus. Crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele nasceu, morreu e ressuscitou. Por isso estamos aqui hoje, para participar do pão, para participar do corpo e do sangue da nova e eterna aliança com Cristo Jesus. Então, o que vence o mundo, pastor? A nossa fé. Aí continua dizendo assim, ó, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então, quem vence o mundo? Todos os que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, eu queria começar esse culto hoje de Santa Ceia, nós vamos falar sobre a prática do bem, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então eu quero começar esse culto dizendo, por mais que o mundo vá de mal a pior, por mais que as situações parecem que as pessoas estão longe de Deus, por mais que o pecado assola a sociedade e a humanidade, existe um povo que pode vencer o mundo. Eu quero deixar muito clara essa palavra no seu coração, não diz que nós vamos mudar o mundo. Jesus não mudou o mundo, Jesus venceu o mundo. Entende o que eu estou falando? Jesus não mudou o mundo, o mundo mudou. Não, Jesus venceu o mundo e Ele nos deu autoridade para passarmos aqui e vencermos o mundo. Nós somos peregrinos aqui, nós vamos passar, por isso que a Bíblia fala, aos vencedores. Lá em Apocalipse fala, os vencedores. Quem são os vencedores? Aqueles que pela fé venceram o mundo. Eu queria esclarecer isso para você, pode mudar o seu entendimento como cristão. Então você já não vai mais assustar com as más notícias, quando o mundo vai de mal a pior, quando as coisas não vão como você gostaria, a humanidade se perde, as pessoas se perdem, a gente se entristece como humano, sim, nós não somos um coração duro, mas quem vence o mundo é a nossa fé. Nós nos aproximamos de Deus e nós então influenciamos outras pessoas a vencerem o mundo. E não somos heróis que vão mudar o mundo. A igreja não é o herói que muda o mundo. A igreja é o herói que vence o mundo. A igreja precisa vencer o mundo. E isso é na fé no Filho de Deus. É essa fé que vence o mundo. E eu queria conduzir você. Isso é bíblico, tá? Lá no 1 João mesmo, no 5,19. Só para você entender. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive. Sabemos, o 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então nós temos que entender quem somos e quem o mundo é. O mundo está sob a autoridade do maligno, ele morre no maligno, mas nós somos nascidos de Deus. Então como que nós vencemos o mundo, pastor? Nós vencemos pela fé no Filho de Deus. Nós somos de Deus, então nós vencemos o mundo. Nós não mudamos o mundo, nós vencemos o mundo. E a nossa vitória é pela fé no Cristo, pela fé no que Jesus conquistou. E por isso a importância de um cristão dizer para o mundo, olha, eu creio no sacrifício de Jesus. O mundo vai de mal a pior, eu venho tomar a minha santa ceia, porque o sacrifício de Jesus não foi em vão. Ele valeu para a minha vida, ele valeu, eu vou vencer. Jesus, quando estava próximo da sua ida, e que ele ia ser, ele diz assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque Jesus sabia que o mundo era mal. Ele dizia, não, eu peço que os livre do mal. Eles vão estar no mundo, mas eles vão ser livres pela fé, que eles creiam em mim. Então hoje é um tempo, nós vamos aprender um pouco hoje aqui sobre a prática do bem. E que na verdade, todo cristão, ele não precisa, na verdade, mudar o mundo. Ele não precisa mudar as pessoas, mas ele muda a si mesmo. Ele vence a si mesmo. Está me entendendo o que eu estou pregando hoje? Nós vamos entender que o mal é algo que está no mundo, e por estar no mundo, está nas pessoas do mundo, e essa pessoa inclui eu e você. O pecado, com certeza, fazia parte da nossa vida.
O mal fazia parte da nossa vida, faz parte da humanidade. E a pergunta é, eu quero vencer esse mal que habita em mim pela fé no Filho? É isso que eu quero falar para você hoje. Eu quero falar sobre a prática do bem e o quanto isso é difícil para nós cristãos. Nós vamos tomar ceia e eu quero começar esse culto dizendo, pastor, como eu devo fazer o bem? O maior bem que um cristão faz é crer em Jesus. É crer em Jesus e é testemunhar de Jesus. Então, toda vez que um cristão, ele renova a sua aliança com Jesus, gente, vamos ser sinceros, você é um cristão, você nasceu de novo em Cristo Jesus. Então, você faz uma aliança com Jesus, sim ou não? Nós temos falado muito do noivado, da noiva. Cada vez que você ceia, é como se você dissesse para Jesus, eu continuo nessa aliança contigo. Como que um cristão que diz que tem Jesus como Senhor, que faz uma aliança com Ele, não participa da ceia? Se Ele mesmo diz que esta é a aliança no meu sangue, se Ele vai para aquela cruz e entrega a vida dele, se Ele mesmo vence a Ele mesmo, o próprio Jesus, Ele não muda o mundo, Ele vence Ele mesmo, porque Ele diz, Pai, não quero que seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele mesmo diz, quem poderá beber do cálice que eu estou bebendo? Ele enfrenta o sofrimento, ele enfrenta a perseguição. Eu não sei se você percebe, quando Pilatos quer questionar Jesus sobre, olha, você se defende, Jesus fala, olha, eu não estou numa luta contra vocês, eu não estou numa luta contra tudo, eu estou numa luta contra eu mesmo. Porque eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Quando aqueles homens ali Pedro corta a orelha de Malco, e ele fala, quer que chame Jesus? Fala, olha, eu mesmo me entrego, a vida é minha, eu mesmo a dou. Então a chamada para nós cristãos hoje, irmãos, é, você tem uma vida, Deus te deu uma vida, Deus te dá a condição hoje de dizer, quem você quer ser? Você quer vencer, ou você quer perder nessa trajetória chamada vida? E só tem um jeito de vencer, é pela fé no Filho de Deus. Esta o jeito, é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mundo jaz no maligno. Não tente mudar o mundo, não tente achar que as coisas vão melhorar. Isso não é bíblico, mas você pode melhorar. Você pode se aproximar de Deus, você pode fazer o bem, você pode praticar justiça, você pode amar o seu irmão, você pode amar a Deus. Como, pastor? Se aproximando de Deus, crendo em Cristo Jesus, fazendo as escolhas baseadas na palavra. Santifica-os na verdade. Jesus disse, eu não peço que os tire do mundo, mas os livra-os de mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Né? Nós devemos ser santificados, separados pela verdade. E a verdade é o que? A palavra, é o próprio Cristo. Então, quando a gente vem na mesa, senta, come do pão, bebe, relembra, pede perdão. Então, eu vou falar de algumas práticas, de algumas coisas que nós devemos fazer para continuarmos no bem, na prática do bem, nos aproximando de Deus, e então assim a gente pode dizer, eu estou vencendo o mundo. Né? O cristão deve vencer o mundo, que você que está me ouvindo da sua casa, você vai vencer o mundo. E sabe como que vence o mundo? A prática do bem. O mundo é mau. Pastor, como que vence o mundo? Sendo bom, sendo do bem. O mundo é mau. Então, se você não é uma pessoa do bem, você não está em Deus, você está no mundo. E nesta ceia, nesse 6 de dezembro, após um ano de dificuldades, um ano onde a gente viu de fato o mal, situações horríveis, catástrofes aparecer, Deus nos chama, eu e você hoje, para nos aprofundarmos, para nos enraizarmos no bem. E como nós vamos nos enraizar no bem, pastor? No Cristo, na fonte do bem, na fonte do amor, na fonte da bondade, na fonte realmente que só tem bondade nele, o Senhor, Ele é a fonte do bem. Que o Espírito Santo comece a falar no teu coração agora, comece a ministrar em você, que nós temos duas opções, ou o mundo mau, ou Deus que é bom, e que você escolha Deus hoje, que você ouça o Espírito Santo, aí na sua casa, né? No final nós vamos ceiar, nos alimentar desse Deus que é pura bondade. Mas eu queria refletir com você um pouquinho, por que às vezes nós mesmos já cristãos, mesmo já em Jesus, a nossa prática ainda não é tão boa, nosso comportamento ainda não é tão bom, que você possa vir comigo nessa viagem na palavra e juntos possamos aprender, porque ainda não fazemos tanto bem o quanto gostaríamos de fazer. Então eu quero praticar um pouquinho com você esse exercício para nós meditarmos e aprendermos juntos sobre a prática do bem. Não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de andar na contramão de um mundo mau e que vai de mal a pior. E eu e você, no Cristo,
vamos do bem ao melhor para a eternidade que está nele. Amém? Então vamos lá comigo, vamos ler primeiro Tiago, capítulo 4, verso 17. Nós já citamos esse versículo, se você quiser acompanhar Tiago 4, 17, ele é um versículo bem conhecido, e você pode acompanhar aí na sua casa, que diz assim, ó: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então aqui em Tiago fala que todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Então eu queria começar falando com você sobre isso. Você sabe que deve fazer o bem? Não sabe o que é fazer o bem, pastor? Então lembra que eu falei, o bem está em Deus. Tudo aquilo que Deus te ensina, amar, perdoar, ajudar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então começa meditando nisso. Você sabe que deve fazer o bem e você não faz, você está pecando. Então, o que é o pecado, pastor? Porque muitos perguntam, pastor, o que é o pecado? O pecado é toda vez que você sabe que deve fazer o bem e não faz. Aí, eu vou começar no princípio assim, o primeiro bem que uma pessoa faz é a si mesmo, entende? Então, o primeiro bem que você faz é a si mesmo, né? Como eu disse, então não tem como amar o próximo sem amar a mim. Então, a primeira coisa que eu devo fazer, me converter ao Cristo, me entregar a minha vida a Jesus. Logo que eu recebo Jesus, o que eu faço? Lembra que outro dia eu falei sobre aquele rapaz que foi endemoniado, que Jesus salva ele, e depois ele já quer seguir Jesus, porque ele estava pensando só nele. Agora eu fui salvo, eu vou curtir, andar no barco com Jesus também. Ele falou para ele, não, agora você vai anunciar o que você recebeu para os outros. E a Bíblia conta que aquele homem começou a pregar o evangelho a 10 cidades em volta, ele virou um missionário. A mulher samaritana, quando encontra Jesus e tem a sua vida mudada, ela salva ao redor de Samaria. Então o propósito de Jesus, qual é o resumo da lei? Ama Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então o primeiro bem que um ser humano faz é a si mesmo, se arrependendo, né, e se voltando para Cristo. No momento que ele recebe Jesus, ele testemunha Jesus. Quando Jesus sobe em Atos dos Apóstolos, ele fala o quê? Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então o propósito do Espírito Santo na igreja hoje, em mim e em você, que nos deu poder, que nos deu alegria, que nos convence do pecado, que nos ensina, e que nos ensina até a fazer o bem do que eu estou falando, o que é? Ser testemunha, né? Primeiro faz uma obra em mim e depois eu compartilho. Então esse é o primeiro bem que um cristão deve fazer. Se você foi salvo e você não está testemunhando, não está compartilhando, você provavelmente já está pecando, já está fazendo o mal. Mas eu não estou fazendo nada, já está pecando. O que você deveria estar fazendo? Você deveria estar pregando o evangelho, você deveria estar compartilhando a palavra de Deus com pessoas. Nisto peca. Quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Todo cristão deveria estar testemunhando de Jesus para alguém, no trabalho, em casa, para os parentes e tal. Aí você vai dizer para mim, pastor, mas isso requer um sofrimento. É verdade. Eu vou ler mais alguns versículos com você, ainda falando sobre por que não fazemos o bem. Mas para você entender, pastor, por que a gente não faz o bem? Às vezes, e por que da onde que vem o mal e as contendas? Então, primeiro nós estamos falando do bem. Então, todo ser humano deve fazer o bem, e quando ele não faz, ele comete pecado. Para a gente fundamentar bem, da onde vem o bem? Eu já falei, o mundo jaz no maligno. Então, no mundo você não vai encontrar o bem. Onde nós vamos encontrar o bem? Tiago 1,17. Então, a origem do bem. Da onde vem o bem? Por isso que eu estou dizendo, o bem vem do Senhor. Quem vence o mundo? A nossa fé. Fé em quem? Fé em Deus, fé no Senhor. Por isso que ele fala, santifica-os na verdade. A verdade é a palavra. A fé não vem de pensamento positivo, a fé não vem na faculdade, a fé não vem do seu trabalho, a fé não vem do seu casamento, a fé não vem dos seus filhos. A fé vem de Deus, da palavra de Deus. Por isso a importância de uma vida com Deus, do congregar, do ser discipulado, da ceia do Senhor. A fé vem de ouvir pela palavra de Deus. E aí está a origem do bem. A origem é de Deus. Tiago 1,17 diz o quê? Né? Lá em Tiago, deixa eu achar aqui. Tiago capítulo 1, verso 17 fala isso. Né? Da onde vem a origem do bem. Está aqui, ó. Tá no 16 fala assim, ó, a origem do bem. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Ele é claro. Não vos enganeis. Tipo assim, não ache que o bem vai vir do homem. Ah, não, pastor, o bem vai vir agora
vai surgir a vacina do Covid, a economia vai melhorar, vai surgir uma pessoa que vai salvar o mundo. Não, pastor, o bem vai vir do pastor, o bem vai vir do missionário, não, o bem vai vir da igreja A, B ou C. Não, meu irmão, não vos enganeis. De onde vem o bem, pastor? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então toda a origem do bem, quem não muda, quem não é emocional, Deus não está preocupado se é o lado A, lado B, se é esquerda, se é direita, se é o João, se é a Maria, se é religião A, B, C. Deus é a origem do bem. Ele é a justiça, Ele é o sol que nasce para todos, é a chuva que desce para todos. Deus é a origem do bem. Estão me entendendo ou não? Então, Deus é a fonte do bem. O mal no mundo, o bem do alto. Não tem como você buscar bem a não ser no Senhor. Então, quero deixar isso muito claro aqui. Onde eu vou buscar o bem? No alto. O mal no mundo. E quem é o mundo? As pessoas. O mundo é a terra, o sol, o mar. Não, o mundo são as pessoas que gerem, que regem esse mundo. Inclusive, eu faço parte desse mal. E quando que eu sou bem? Quando eu me volto para Deus. Então, mesmo eu sendo um cristão hoje, batizado, nascido de Deus, eu vivo no mundo. E se eu não focar a minha vida em Deus, o que acontece? Eu vou ter práticas más. E por isso que muitas pessoas questionam, como que a pessoa está na igreja, pastor? E ela mente. Ela se afastou da verdade. Como que a pessoa está na igreja e não honra o pai e a mãe? Se afastou da verdade. Como que a pessoa está na igreja e ela não paga a conta? Se afastou da verdade. Como que a pessoa está na igreja e prostitui? Se afastou da verdade. Como que a pessoa está na igreja e trai a mulher ou o marido? Se afastou da verdade. Como que a pessoa está na igreja e é corrupta? Se afastou da verdade. Estão me entendendo ou não? Então nós precisamos achar estratégias para nos mantermos no bem. Como diz lá em Colossenses, pensai nas coisas do alto, porque a vossa vida está escondida em Cristo. Ou nós nos escondemos em Cristo, ou o mal se instala em você. Por isso que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé em quem? Em mim? Porque em mim não habita bem nenhum. E nós vamos aprender isso aqui. Muitos hoje estão querendo levar uma vida cristã fundamentada em conhecimento, fundamentada no que sabe, no que conhece. Isso não faz ninguém ficar bom e nem fazer o bem, mas é Cristo em nós, é Ele que promove, é a fé nele, no que Ele fez. Por isso que a ceia é importante. Olha o que Jesus fez por mim, Ele perdoou os meus pecados, Ele me salvou, Ele me amou primeiro, agora eu devo amar o meu irmão, porque quando você é salvo por Jesus, você é perdoado dos seus pecados, então você passa a amar, você passa a perdoar. Então essa é a prática do bem. Então vamos lá, só para nós fundamentar, para você entender muito bem, porque você tem que vigiar com você mesmo e você tem que vencer você mesmo. Eu quero deixar bem claro isso aqui para todos os cristãos que estão me ouvindo hoje. Você que está na sua casa, você precisa vencer o mundo. E é você que vence o mundo. Só que o mundo não é algo que está externo, é algo que está dentro de você. Você vence você mesmo. E por isso que eu quero compartilhar com vocês Romanos, o capítulo 7, a partir do verso 16. Veja o que o nosso irmão Paulo já dizia lá em Romanos, no capítulo 7. Só para você entender o que é fazer o bem, viver na prática do bem. O que é entender essas verdades e não sair delas. Romanos 7, 16. Olha o que o Paulo diz aqui, ó. Ora, se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Presta atenção, o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. O querer o bem está na minha mente, mas eu não o efetuo. Por quê? Porque o pecado está na minha carne. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Eu prefiro fazer o bem. É verdade, a minha consciência diz que é para fazer, mas eu não efetuo. Não é o que eu concluo na hora de fazer. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. As minhas ações não condizem com o que eu prefiro, com o que eu quero. Não é muito parecido com a vida cristã? A gente fala algo e vive outra coisa.
A gente prega algo e vive outra coisa. A gente lê algo e vive outra coisa. Então essa é a luta do pecado que habita em mim com o Deus do bem que eu quero servir e que eu nasci e me converti nele. Muito sério isso, tá? Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então há um pecado que habita em todos nós que quer fazer o mal. Então, isso em cada ser humano acontece isso. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que ou nós, no nosso homem interior, nos relacionamos com Deus, nos tornamos amigos de Deus, porque habita um pecado dentro de todo homem, habita uma raiz de pecado dentro do ser humano, que se ele não submeter a vontade dele, a vontade de Deus, ele não conseguirá efetuar o bem que ele deve efetuar. E isso requer o quê? Uma mentalidade igual a de Jesus. E é isso que eu quero falar com a igreja hoje. Por que que a gente não consegue fazer o bem? Por que que a gente desiste de praticar o bem? Por que que a gente desiste de viver o bem? É porque foi criado na igreja uma mentalidade de que fazer o bem é para quando se está bem. É que fazer o bem não exige sofrimento. É que fazer o bem está ligado com pessoas, vamos dizer assim, altruístas, e claro que tem um altruísmo em fazer o bem, mas o cristão, ele faz o bem porque o bem foi feito a ele primeiro, ele ama porque ele foi amado primeiro, ele se entrega porque alguém foi entregue por ele, é uma resposta que o cristão dá por aquilo que já foi feito por ele. Então eu queria compartilhar um pouco com você sobre por que temos dificuldade, e agora como igreja, como cristão, compartilhar um pouquinho com você, por que temos dificuldade de fazer o bem. Como nós temos lá o projeto Segunda Casa, eu vejo muitas pessoas se aproximarem e a dificuldade que as pessoas têm da prática do bem, de se envolverem no discipulado, cuidar de pessoas, em ganhar almas, evangelizar, em congregar, permanecer na igreja, todas essas lutas que nós temos de continuar na prática do bem. Pela experiência pastoral, eu quero compartilhar com você. Deus quer que você vença o mundo, e é a sua fé que vai fazer isso. Você não pode desistir, você precisa perseverar, você precisa aprender a se firmar na palavra e nos princípios de Deus. E hoje você vai aprender muito, nós vamos crescer muito, porque nós não vamos desistir, irmãos. Não vos enganeis, o que o homem plantar certamente colherá. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós ceifaremos. Temos uma parte de uma história do fundador da Jacto, né? O seu Nishimura, e ele fala sobre princípios, sobre fundamentos. E ele dizia assim, eu separei aqui para a gente passa a ver a árvore, a flor, o fruto, raiz não se vê, mas ela está lá, forte, é a vida da árvore grande. Raiz é o mais importante, né? Então a raiz é a vida da árvore grande. Quem tem fruto, árvore bonita e árvore frondosa, ela está lá por causa de uma raiz que ninguém se vê. Então os sofrimentos e às vezes as lutas que a gente vive no cristianismo para a prática do bem é o que realmente vai frutificar na tua vida. E hoje nós vivemos uma cultura que diz não ao sofrimento, que diz não à humildade. Eu queria compartilhar um pouco com vocês nisso nas escrituras, né? Tem dois textos que eu gosto de lembrar, lá em Filipenses 2, quando ele fala assim, ó, que haja em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Que pensamento? Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Então, qual o sentimento que havia em Jesus? De humilhação. E o mesmo comportamento é falado lá em 1 Pedro. Queria que você fosse comigo, lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 4. Veja que interessante o que é falado para a igreja ali em 1 Pedro, capítulo 4. Ali, a partir do verso 1, fala assim, ó. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos vós também do mesmo pensamento. Aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais de acordo com as paixões, mas segundo a vontade de Deus.
Então aqui também o apóstolo Pedro fala que haja em nós o mesmo pensamento que houve em Jesus, que ele sofreu na carne. Por quê? Porque ele não poderia ceder às paixões, aos desejos, né? E hoje nós temos que entender isso. Sofrer para fazer o bem, sofrer para obedecer a Deus, sofrer para continuar na verdade. Então que o Espírito Santo nos ajude. Aí mesmo em 1 Pedro, eu quero compartilhar com vocês a partir do verso 12. O sofrimento por Cristo é privilégio glorioso. Talvez você diga, pastor, mas eu tenho que sofrer para fazer o bem? Isso é bom? Veja bem, a raiz quando aprofunda, parece que não é bom, ela tem que entrar na terra, ela vai aprofundando, ninguém vê ela, ninguém bate palma para ela, mas a hora que os frutos vêm, a folha vem, muitos se alimentam, a sombra da árvore é boa, a energia que a fruta produz é boa, a proteína, o açúcar da fruta é extraordinário, ela alimenta, ela sustenta. Então eu quero dizer uma coisa para você, todo sofrimento produzido em Cristo tem privilégio, você vai se alegrar, você vai ficar muito feliz. E ainda o melhor, a eternidade nos espera. Como diz em Apocalipse, ao vencedor eu darei a recompensa, ao vencedor eu darei o galardão. Nós não ficaremos, com certeza, sem a coroa da vitória. Para te animar, para você compreender isso. Olha o que diz aqui em 1 Pedro 4,12. Amado, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que vos sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da tua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurado, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão, malfeitor, ou como se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. A hora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomenda a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Na prática do bem, na prática do bem. Então assim, eu queria compartilhar com você que ele fala assim, ó, existe um fogo estranho que arde. Na verdade ele fala assim, ó, destinado a provar, alguma coisa extraordinária está acontecendo. Eu não sei se você percebe que quando você começa a caminhar com Deus, parece que está tudo errado. Parece que no mundo era melhor, os parentes começam a falar mal, o emprego fica ruim. Não é assim? Parece que tudo vai de mal a pior. Aí você quer ajudar numa causa, parece que todo mundo te atrapalha. Às vezes você quer ajudar um abrigo, você vai lá, é difícil. Você quer ajudar o asilo, é difícil. Você quer fazer discipulado, é difícil. Você quer ganhar uma alma, é difícil. Você já tentou convidar alguém para ir na igreja? Você viu o quanto que é difícil? Parece que as pessoas falam mal de você. Parece que você vai ser julgado, não é assim? É esse fogo estranho que o apóstolo Pedro está falando aqui. Você vai sofrer para fazer o bem. Você vai sofrer para levar Jesus a ser conhecido. Só que você está sendo provado, você está sendo purificado. E então, se você participa desse sofrimento, logo então também você vai participar da glória que virá, que Jesus participou, você também vai participar. Assim como ele diz, os humilhados serão exaltados. Os que sofrem serão o quê? Serão glorificados também. Então que o Espírito Santo ajude eu e você a não desistirmos de praticar o bem, a não desanimarmos de praticar o bem, a não deixarmos de fazer o bem, mesmo quando o mundo mal não reconhece, porque o mundo é mau. Muitos de nós cristãos estamos querendo ser aplaudidos pelo mundo, estamos querendo mudar o mundo, estamos querendo que o mundo diga, oh, parabéns para você, meu irmão. Não, não, nós cristãos temos uma recompensa no Senhor. A Bíblia diz que todo o nosso trabalho no Senhor não é vão, não é inútil, não é perdido. Ele diz que nós somos um tesouro particular. Naquele dia, o nosso nome vai estar reservado, ele dirá, eis aqui o que está reservado para você, porque você se humilhou por causa do meu nome, porque você sofreu por causa do meu nome, você foi provado e aprovado por causa do meu nome. Então que nós possamos entender que fazer o bem não vai ser fácil, vai requerer sofrimento. Então que a igreja, que você entenda isso, vai fazer o bem para alguém, não vai ser fácil.
Vou convidar alguém para a igreja, não vai ser da primeira vez. Vou discipular alguém, não vai ser fácil. Vou lá ajudar no abrigo, não vai ser fácil. Vou ajudar no asilo, não vai ser fácil. Vou congregar numa igreja, não vai ser fácil. O dia que você entrar na porta de uma igreja para congregar, não vai ser fácil permanecer, não vai ser fácil continuar, não vai ser fácil honrar as pessoas, não vai ser fácil honrar pai e mãe, não vai ser fácil ser fiel à sua esposa, não vai ser fácil se submeter ao seu marido, não vai ser fácil, meu irmão. Ser cristão não é fácil. Tem sofrimento, tem humilhação, mas tem recompensa, tem glória, tem diferença. Por isso que precisa de fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E por isso que tem que ter perseverança, por isso que tem que ter constância, por isso que tem que ter um relacionamento com Deus. Eu queria continuar conversando com você um pouquinho sobre isso. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, já estamos partindo para o final, mas eu queria deixar muito claro isso. A prática do bem vai exigir de você não desistir, não desanimar, não parar. Mas lembre-se que é uma vida de raízes, é uma vida de princípios. Então você não pode ser emocional, circunstancial. Falaram mal de mim, me julgaram, não me ajudaram, ninguém foi comigo, só eu que fiz. Meu irmão, praticar o bem é para gigantes. No mundo mal, você tem que andar na contramão. Mas ninguém é fiel. Eu sou fiel. Mas ninguém faz o bem. Eu faço o bem. Ninguém ajuda. Eu ajudo. Não é ninguém está fazendo discípulos. Eu faço discípulos. As pessoas querem só levar vantagem. Eu perco. Eu vou para a cruz. Está entendendo o que o pastor está pregando? É uma escolha. O mundo está dizendo para você, não sofra. Não pague mico. Leve vantagem, sempre saia ganhando, lute por seus direitos. E a Bíblia diz, ande a segunda milha, não julgue, sirva, dê a outra face, se humilha. É isso que a Bíblia diz, sofra a boa causa do Cristo, sofra pelo Evangelho, se humilhe. Peça perdão quando? Quando estiver certo. Pedir perdão quando estar errado é educação. Um cristão que erra e não pede perdão é mal educado. Até uma pessoa do mundo, quando erra, pede perdão e pede desculpa. Cristão pede perdão quando está certo. Está entendendo o que o pastor está dizendo para você? Jesus diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus não estava errado. Ele é o nosso modelo. Mas eu estou certo. Vai lá e pede perdão mesmo dando certo. Dá a vitória para o outro. Porque você tem fé. O que vai te dar a vitória é a fé no Cristo. E não em você estar certo ou errado. Você está com luta no seu casamento? Você acha que você está certo? Pede perdão para sua esposa. Esposa, pede perdão para o seu esposo. Filho, pede perdão para o seu pai. Meu pai errou. Fala, pai, perdão. Pai, o seu filho errou com você. Pede perdão para o seu filho, mesmo você estando certo. Age como um cristão, perca. Nessa manhã da ceia, lembra que Jesus perdeu. Ele tinha o direito de ganhar. Ele não tinha pecados. Ele não tinha feito nada de errado, mas ele perdeu a vida por você. Nesse 6 de dezembro, final de um ano difícil, Jesus está dizendo o que você está disposto a perder em prol do bem. Estamos num mundo mau, onde Deus precisa levantar agentes de bondade, agentes do bem. Mas isso não se faz focado em filosofias humanas, não se faz em ciências humanas, não se faz com teologia, se faz com pessoas que olham para o alto, se faz com pessoas que focam no Cristo, se faz com pessoas que não se importam, se vão sofrer, se vão perder, se vão ser humilhadas, se vão ser julgadas por todos, mas elas estão de olho em um galardão, numa recompensa eterna e numa celebração que só Jesus pode dar. Então hoje eu desafio você que está me assistindo, que está me ouvindo, você que é discípulo da igreja Sede e Fome, perca hoje, em prol do bem, em prol das boas ações, renuncie à tua vontade, renuncie à tua razão, decida ser feliz, decida fazer feliz, decida Jesus ser glorificado nas tuas escolhas e nas suas decisões. Que o Espírito Santo nos ajude nesse 6 de dezembro, nessa nossa última ceia, que Jesus seja glorificado, que Ele nasça, já que nós estamos falando de um período natalino, que Jesus nasça, não numa parede, não num momento, mas sim na nossa vida e nas nossas ações. Que não seja como diz o apóstolo Paulo, que o bem que realmente eu quero fazer, eu faça, e que não fique só numa vontade, mas em ações concretas,
que Jesus se manifeste, que o Espírito Santo mova na tua vida e na minha vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, já vou fechar, vou te dar 5 dicas para que a prática do bem comece a se manifestar na tua vida e na minha vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 12, algumas dicas aí sobre prática do bem. Diz assim, fala sobre diversos preceitos, fala sobre a necessidade de vigilância, falando sobre a vinda do Senhor. Se você pegar o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, vai falar que a vinda do Senhor, ela é certa e repentina. Então nós devemos ter um comportamento com a vinda do Senhor se aproximando. A partir do verso 12, ele começa a dizer algumas coisas aqui. Ele diz assim, agora vos irmãos, vos rogamos que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam. E que tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Verso 15. Evitai que alguém retribua ao trem mal por mal. Evitai que alguém retribua mal por mal. Verso 15. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Nunca pague mal com mal. Segue o bem com todos e para com todos. Isso é o papel de um cristão. E como devemos fazer isso? Aí vem algumas dicas para fazer isso. Regozijai-vos sempre. Então aqui ele fala o quê? Como eu devo fazer o bem para com tudo e para com todos? No regozijo. O que é regozijo? É me alegrar novamente por aquilo que eu já me alegrei. Qual é o primeiro motivo de alegria de um cristão? Ter sido salvo por Jesus. Me alegro novamente porque Jesus me salvou. Regozije-se na salvação. Regozije porque você foi pai. Regozije porque um dia você achou uma igreja para congregar. Regozije porque você casou, tem uma esposa. Regozijai-vos sempre. Ache motivos de alegria. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Versículo 17, orai sem cessar, não pare de orar. Oração não é um momento, não é uma dificuldade, é uma comunicação, é um relacionamento com Deus. Orai sem cessar. Verso 18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma vida de gratidão. Nesse momento agora de pandemia, você consegue dar graças a Deus? Eu sei que é difícil, muitos perderam entes queridos, amigos, mas a Bíblia diz, em tudo dai graças. Será que a soberania de Deus perdeu o controle? Será que Deus não está vendo tudo isso? Ele diz, em tudo dai graças. Graças a Deus, obrigado Jesus, o Senhor está no controle, o Senhor está fazendo a tua boa, agradável e perfeita vontade no nosso meio. Então, em tudo dai graça, não apagueis o Espírito, ou seja, uma vida no Espírito, uma vida que agrada a Deus, uma vida de oração em línguas, uma vida na palavra, uma vida de oração, de jejum, uma vida de santificação, santa ceia, né? Na igreja, em comunhão com os irmãos, não apagueis o Espírito. Versículo 20, não desprezeis a profecia o quê? A palavra de Deus, não despreze a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, não despreze as profecias, as palavras de correção, de direção para a igreja, para a sua vida, para a minha vida. Versículo 21, julgai todas as coisas, retende o que é bom, né? Nós temos a tendência de olhar para as coisas só com uma perspectiva ruim. Tem tanta coisa boa em meio às coisas ruins. Pega o que é bom, pega aquilo que edifica você, pega aquilo que pode mudar você. É isso que está falando aqui nas cartas aos Tessalonicenses. Abstende-vos de toda forma de mal. Aqui mais uma vez falando, tudo que é mal, não se envolva. Fofoca, não se envolva. Desonra, não se envolva. Idolatria, não se envolva. Palavras profanas, não se envolva. Você sabe o que é mal, você vai se envolver? Prostituição, não se envolva. Vícios, não se envolva. Mentira, não se envolva. Corrupção, não se envolva. Se abstenha, o que é se abster? Fique em abstinência. Tem abstinência da maldade. Crente tem que viver em abstinência do mal e não praticar o mal. É isso que a Bíblia está dizendo. Na verdade, eu falo que crente tem que ter o quê? Tem que viver fazendo o bem. Tem que ser viciado em fazer o bem. A prática do bem tem que estar no teu sangue, é o que eu estou falando. E isso requer o quê? Uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, porque todo bem vem de Deus. Por que então nós não fazemos o bem, pastor? Falta relacionamento com Deus. Falta vida com Deus. Por que a igreja não pratica o bem? Falta conhecer esse Deus do bem, esse Deus que faz o bem.
Porque Deus fez o bem através de sofrimento, através de humilhação. A igreja não se humilha, a igreja não quer sofrer, logo não pratica o bem. Mas ela quer o bem para si mesmo. Então, precisa mudar a cultura da igreja, a cultura do congregar, a cultura do servir. Eu venho servir a Deus para ser abençoado e para receber o bem. E a Bíblia fala que não, que eu devo andar em boas obras. Porque eu já recebi o bem maior, que é a salvação em Cristo Jesus. Todo mundo que foi salvo, hoje precisa fazer o bem, porque já alcançou o bem maior, que é a salvação em Cristo Jesus. Então a prática do bem para nós faz parte de uma vida, faz parte de um estilo de vida. Não se pode mais viver sem fazer o bem, sem olhar para o próximo, sem cuidar do órfão, sem fazer discípulos, sem pregar o evangelho, sem abrir a casa, sem ser hospitaleiro, sem ofertar, sem ser generoso, sem ser fiel, sem amar, sem cuidar, sem proteger. Faz parte da essência de um cristão ser assim. Não é forçado, não é obrigado, não é porque alguém mandou, é quem você é, porque Deus mora em você, e Deus é bom o tempo todo. O quanto nós cristãos falamos, Deus é bom, mas Deus é bom só para você, não é para você ser bom? Aonde Deus se manifesta? Nas pessoas, assim como o mal se manifesta nas pessoas, na humanidade, o Deus que é bom tem que se manifestar na vida da igreja, o Deus que é bom tem que se manifestar na minha vida e na sua vida. Deus está gritando, Deus está clamando, cadê a bondade da igreja? Assim como o mal se manifesta e todos nós nos escandalizamos, que os cristãos se escandalizem e digam, cadê o bem de Deus em mim? Cadê a bondade de Deus em mim? Se a igreja estivesse escandalizada com a falta de bondade que há em nós, o mundo com certeza não ia mudar, mas nós venceríamos o mundo com a nossa fé. Está todo mundo escandalizado, que o mundo vai de mal a pior. Mas ninguém se escandaliza com a nossa inutilidade e com a nossa falta de bondade. Eu falo isso para mim. Se não serve para você que está me assistindo, eu já te peço perdão agora. Mas eu, pastor cristão, preciso fazer o bem. Não me assusta o mal, estava escrito. Mas o que me assusta é o meu silêncio e a falta de bondade na minha vida. Diante de um Deus tão bom para comigo. Eu queria tomar essa ceia junto com você, hoje. Mas eu não queria que você ficasse assustado com o mal que assola o mundo. Eu não queria que você ficasse triste com o mal que assola a humanidade. Eu não queria que você se assustasse com o avanço dos anticristos. Eu não queria que você se assustasse com todas as notícias más que chegam na sua casa. Mas eu queria que você hoje, junto comigo, se arrependesse pelo tanto que nós cristãos que conhecemos um Deus bom, não estamos agindo. E não estou dizendo nem na esfera externa, em nós mesmos, na nossa casa, no nosso ambiente familiar, nas nossas igrejas, no raio que nós podemos atuar. Você não precisa fazer muito, só o que você pode fazer. Essa é a palavra que eu tenho para mim e para você hoje. Não se assuste com o mal, se assuste com o bem que nós não fazemos, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Que o Espírito Santo possa te convencer e convencer a mim, nesta noite, nessa última ceia de dezembro, a nós olharmos para nós. Nós não fomos chamados para julgar o mundo. Nós somos chamados para vencer o mundo. Quando você vence o mundo, a fé sai vitoriosa. Quando você vence o mundo, quando eu venço o mundo, eu não mudo o mundo, eu venço o mundo. A minha fé vence o mundo. Que você hoje, nesse culto de ceia, de 6 de dezembro, comece a vencer o mundo com a tua fé. E não se preocupe, porque o pecado habita em você. Comece a você efetuar o bem. Comece a você efetuar o querer de Deus na tua vida. Não se preocupe com o mundo. O mundo jaz no maligno. Ele está sobre o governo dele. Mas você que conhece Jesus, pode fazer a diferença na tua vida e na tua história. E você lembra, você é uma raiz. E se você é uma raiz fundamentada em Deus, os frutos virão.
os frutos virão da tua vida. Que o Espírito Santo possa trabalhar no teu coração hoje. Não desista de fazer o bem. Eu queria terminar essa ministração minha falando de Tiago mesmo, no capítulo 4, que nós começamos falando sobre isso. Se você me permite terminar, em Tiago 4 mesmo, ele fala de um relacionamento que nós temos que ter. Aqui, no versículo 4 mesmo de Tiago, fala da origem das contendas. No versículo 1, só para fechar, no Tiago 4:1, ele vai falar da origem do mal. Só para fundamentar o que eu falei, ele fala assim, ó: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então aqui Tiago, ele fala que as contendas, elas são dos prazeres que estão na nossa carne. Não está fora. Não é o mundo que é mau, o mundo é mau, o mundo é mais... Os prazeres estão na nossa carne. Essa é a milícia. Por isso que nós temos que o quê? Nos aproximar de Deus. Buscar uma vida realmente de entrega, de renúncia, de um sofrimento, de humilhação para fazer a vontade de Deus. Aí o versículo 4 fala assim, ó: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então agora eu vou voltar. Da onde está o mal? No mundo. Eu sou um cristão, eu devo ser amigo do mundo? Aí aqui Tiago fala, ó: a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então aqui eu vou começar a dizer para você, pastor, eu quero ser do bem. Então eu tenho notícia, seja inimigo do mundo, porque o mundo é mau. Então nós temos que ser amigos de Deus. Como ser amigo de Deus? Relacionando com Deus, já expliquei, orai sem cessar. Fez uma aliança, Santa Ceia. Tenha comunhão com os irmãos da igreja. A igreja é a família de Deus. Congregue, vem para o discipulado. A Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Faça parte da congregação, se envolva nas coisas de Deus, finque-se, crie princípios, leia a palavra de Deus, seja amiga das coisas de Deus, amigo das coisas de Deus e inimigo do mundo. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Ou supões que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Não é verdade? Então ele está dizendo que existe um Espírito que habita em nós, que tem ciúme, é zelo por nós, que quer que nós sejamos amigos de Deus e não do mundo. Por quê? Porque o mal está no mundo, e o bom e o bem está em Deus. Então eu preciso ser amigo de Deus, ser íntimo de Deus, relacionar com Deus. E por isso que eu digo para você, não tem como. Ou você aproxima de um Deus bom, e através de uma vida com Deus, você vai exalar essa bondade, ou você se aproxima do mundo e fica olhando para o mundo que cada vez está pior. E eu vou declarar, pastor, como que eu vou ser bom? Pela fé no que Jesus conquistou. Não é as minhas ações, não é o que eu faço, não é o meu querer, mas é olhando para Jesus, o que Ele conquistou, num relacionamento, numa vida no Espírito, numa vida de meditação na palavra, numa vida de comunhão com os meus irmãos, mesmo que isso infira sofrimento. Mesmo que isso exija humilhação, mesmo que isso exija um preço, este é o lugar que eu devo permanecer, para que eu seja amigo de Deus. Toda amizade tem um preço, e a amizade com Deus tem um preço de caminhar, de suportar os irmãos, caminhar a jornada da fé, ter compromisso com Deus, ter alianças com Deus e continuar até a vinda de Jesus, ser perseguido, ser julgado, às vezes ser caçoado, às vezes as pessoas não nos entenderem. Esse é o preço. Você tem que escolher de quem quer ser amigo, ou de Deus, ou do mundo, ou do bem, ou do mal. Que o Espírito Santo hoje fale com você na sua casa, escolha o bem, participe dessa aliança com aquele que é o autor do bem, o Filho do Deus vivo. Coloque a sua fé nele, o seu coração nele, e vamos juntos fazer o bem. Gálatas 6, capítulo 7, de Deus não se zomba, o que o homem plantar certamente colherá. Não nos cansemos de fazer o bem. Amém? Não desista, continue no amor, no perdão, continue na prática do bem. Com certeza a sua história vai lá. E aquele dia ele vai dizer aos vencedores, eu tenho uma recompensa, que você vença cada dia na prática do bem.
Deus abençoe vocês. Ó, maravilhoso mês de dezembro para todos, em nome de Jesus. Estamos muito próximos de uma vitória, que as bênçãos do Senhor cheguem até você. Agora vamos ceiar para nos fortalecer nesse Deus do bem. Amém? Vamos tomar a Santa Ceia. Irmãos, agora é o momento da ceia. Você prepara o seu pão, o seu suco. Nós vamos consagrar os elementos. Você que está em casa, esse é um momento importante, né? Onde nós vamos renovar a aliança. Eu vou ler com você aqui o versículo bíblico de 1 Coríntios capítulo 11, só para deixar claro, né? Diz assim, ó, porque eu recebi do Senhor, a partir do verso 23, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então hoje é uma noite de memória. Em dezembro, no último mês do ano de 2020, por mais que houve lutas e houve dificuldades, nós estamos terminando o ano dizendo, Jesus foi a fonte da nossa vitória, né? Em memória dele nós estamos terminando esse ano. Aí ele diz assim, ó, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso toda vez que o bebedes em memória de mim. Então você que está aí em casa, lembra, a ceia é uma aliança, você não pode deixar de participar. É como se você dissesse, olha, eu tenho uma aliança, eu estou com Jesus até o final. Muitos cristãos tratam a ceia com indiferença, como se fosse um protocolo da igreja, como se os pastores fizessem isso para você dizimar. Meu irmão, me perdoa, não é isso. Tem a ver com o seu coração, com a tua fé. Você não crê que isso é uma aliança feita com Jesus? Então não participa. Mas se você crê, seja sincero. Uma vez no mês, você participar de um momento dizendo, olha, publicamente para todos dizer, eu tenho uma aliança, eu sirvo um Deus, eu estou debaixo de uma aliança feita com um Deus vivo, que morreu por mim, e você não pode fazer isso. Eu, sinceramente, questiono o que eu acabei de falar, que sofrimento que você tem de servir a Jesus, que preço que você paga para servir a Jesus, como que você vai exercitar bondade? Então, a Santa Ceia representa um dos sofrimentos que o cristão tem que ter, um compromisso. Se você não tem compromisso nem na ceia, meu irmão, me perdoa. Você precisa rever a sua fé e a sua aliança que você fez com Jesus. Tá bom? Eu quero ser sincero com você. Então, você não tem sofrimento nenhum. Você simplesmente brinca de cristianismo. Que o Espírito Santo fale com você. Tá? Em nome de Jesus, que você que é discípulo da igreja Sede Fome, reveja a sua aliança. Toda aliança tem um preço. E Jesus já pagou o preço dele. E o que você tem feito por essa aliança? Então, que fazer o bem para você mesmo, tá? É você participar da ceia. Jesus não precisa. Muitos estão morrendo, muitos estão fracos espiritualmente por causa do seu testemunho, que um dia batizou, que um dia disse que serviria Jesus e nem da ceia participa. Então você fez uma aliança, Jesus fez, e ele não esqueceu. Então o Espírito Santo fale com você nessa ceia. Eu quero fazer o bem, pastor. Comece fazendo o bem para você mesmo. Seja um cristão comprometido com aquilo que você falou que você ia ser. Participe da Santa Ceia uma vez no mês. Ceia online, na sua casa. Está entendendo o que o pastor está pregando hoje? Estou sendo sincero com você. Eu poderia dizer, não, ai que legal você. Não vou bajular você. Não vou bater nas suas costas, eu vou dizer a verdade para você. Se você não tem compromisso, uma vez no mês, na Santa Ceia, se você não tem esse compromisso, você não está disposto a sofrer por Jesus. Então você não faz o bem para ninguém, só para você mesmo. Você deve ser daqueles cristãos que busca Deus para o seu benefício. E aí vai dar problema. Eu quero te ensinar a ser um cristão que é beneficiado sim, mas que também beneficia todos ao seu redor. Muitos vão crer por causa do seu testemunho. Ó, publicamente, nós estamos aqui ceando, dizendo que Jesus Cristo morreu por nós. Amém? Todas as vezes que comedes deste pão e bebedes, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer e beber indignamente, será réu do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma e beba. Pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Lembra? Não julga o mundo, não. Julga você. O mundo é mau,
Mas nós cristãos deveríamos ser bem melhores, porque temos o Deus, que é a fonte da bondade e do bem, morando dentro de nós. O Espírito da bondade, o Espírito do amor, do perdão, da misericórdia, da justiça mora em nós. Então julguemos a nós, não é verdade? E quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Senhor, disciplina-nos nesta noite. Queremos sermos disciplinados pelo Senhor. E nessa ceia maravilhosa, comemos da tua carne e bebemos do teu sangue. Dizer, temos uma aliança contigo e queremos sim, Senhor, sermos agentes de amor e de bondade. Que não venhamos desistir de praticar o bem, desistir da tua mesa, desistir da tua aliança, desistir da tua verdade, desistir de testemunhar, desistir de fazer discípulo, desistir de ir às nações, desistir de cuidar do órfão, desistir, não, que nós venhamos insistir em fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos, que a nossa semente continue sendo plantada, assim nós ceiamos, sem desistir da prática do bem, com esse entendimento, com esse espírito, participe do corpo e do sangue do Senhor. Ceie conosco em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Deus, nós agradecemos por essa noite maravilhosa. Te agradecemos pelo ano de 2020, nossa última ceia, onde nós, durante 12 meses, lembramos de que Jesus Cristo morreu por nós. O sacrifício dele não foi em vão. E nós vamos começar um 2021 fazendo as mesmas coisas, porque temos uma aliança. E a aliança é assim, ela não se quebra. Ela não é emocional. A raiz de uma árvore, ela não volta para cima, ela continua. Porque o resultado dela é produzir frutos. Ela não quer aparecer. Ela quer cumprir princípios e fundamentos. Que o Espírito Santo nos faça cada vez mais aliançados, cada vez mais fundamentados no Senhor. E que o bem que o Senhor quer fazer através de nós apareça. E essa é a fé que vence, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que você seja fortalecido na sua fé nesta ceia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dezembro, que Deus já comece a abençoar o teu 2021, a sua casa, o seu trabalho, a sua família, o seu casamento, os seus filhos. Eu te abençoo. A tua empresa, os seus negócios, a tua vida espiritual, sentimental, as suas emoções. Que Deus abençoe você, eu abençoo a sua casa. Você que está nos assistindo de algum lugar, de uma prisão, você que está no hospital, não importa onde você esteja, na sua empresa, não importa. Que a bênção do Eterno e do Altíssimo caia e seja derramada sobre a tua vida. Você que não está em Campo Grande, você que está numa outra nação, que o mesmo Deus, onipresente, onisciente, onipotente, te visite e te abençoe grandemente. Nós estamos felizes e contentes de termos esse Deus como nosso Deus, de sermos aliançados com Ele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Domingo que vem, dia 13, mas de novo estaremos online às 18 horas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.